Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão aqui relacionada ao concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Do tópico aqui, ó. Políticas públicas de saúde e educação. Assunto evolução histórica do SUS, que é um tópico muito cobrado, um assunto muito cobrado dentro dos concursos quando se trata da EBSER, tá? Então você realmente tem que estar atento aos períodos, presidentes, datas, as épocas que envolvem também a evolução é, do, dos órgãos em si. Então você tem que estar atento, né, a esses detalhes, tá bom? As nomenclaturas, tudo isso você tem que realmente saber. Então é importante, e eu desenvolvi essa questão aqui, as alternativas, cada alternativa eu fiz comentada com um micro resumo, digamos assim, tá? Um resumo bem enxuto para você marcar que você vai estar fazendo um estudo aqui, tá? Dentro dessas alternativas você vai estar fazendo um bom estudo. Então vamos lá. Antes, pessoal, gostaria de pedir que vocês possam seguir aí o canal, né? Estamos iniciando o canal. Então, todos os dias trazendo questões, vou abordar temas, orientações, informações para você se preparar no concurso, né? Sou concursado público federal, passei bons anos prestando concursos, porque migrava de um órgão para outro, né? Tá, então, até eu chegar a me estabelecer em um determinado órgão aí, mas prestei muitos concursos, mochileiro, concurseiro de mochila mesmo, né? Prestar concursos Brasil afora. Tá, então com essa bagagem toda eu posso ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga. Diga uma coisa, persistência e planejamento. Você vai conseguir, tá bom? Mantenha o foco. Às vezes bate o desânimo, normal. Todo mundo passa por isso. Importante é enfrentar e seguir em frente, beleza? Vai chorando mesmo, vai andando e chorando mesmo. Mas vai dar tudo certo. Acredite, tá bom? Acredite, vai dar certo. Você vai conseguir. Então vamos lá agora para o que interessa. Essa questão caiu em 2023. Concurso, olha aí, a Câmara dos Deputados, hein? Olha a banca FGV, a mesma que vai fazer o concurso para o qual que você vai prestar no órgão. Então vamos lá. As afirmativas a seguir apresentam corretamente marcos da organização da Previdência Social e da assistência à saúde. Na história contemporânea do Brasil, à exceção de uma, assinale-a opa, não, opa, a exceção de uma, né? Então eu vou procurar a exceção. Aqui não faz parte aqui do marco da organização da Previdência Social e da assistência à saúde na história contemporânea do Brasil, tá bom? Então eu vou procurar a exceção. Vamos agora passear nas alternativas aqui, ó. No primeiro governo Vargas foi criado o Instituto de Aposentadorias e Pensões, IAPS, dos industriários, garantindo assistência à saúde aos associados por meio de suas contribuições, entre outras receitas e dos institutos. Perfeito. Tá certinho, né? Então vamos aqui, ó. Tá? Eu preparei um resuminho aqui para você para te ajudar. É importante você pegar essa parte cronológica e anotar aí. Olha só. A era Vargas foi entre 30 e 64. Como eu falei, precisa saber quem são os presidentes, né? As suas datas e o que foi criado, revogado nos seus períodos, tá bom? Então isso trata da evolução histórica do SUS. Então era Vargas, entre 30 e 64, houve suspensão das caixas aposentadorias das CAPs e promoção de uma reestruturação por institutos de aposentadorias e pensões, IAPs, tá? 1933, que eram autarquias de nível nacional centralizadas no governo federal. Então eu coloquei aqui essa sequência dos fatos, tá? Uma sequência com ordem cronológica aí para você, tá bom? E relacionado aos institutos de aposentadoria. Vamos lá. Em 1933, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, né, que foi criado, né? Em 34, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários. 34 também, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários. 36, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. 38, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Trabalhadores de Carga. E 38 também, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Estado, né? Então, praticamente aqui, pessoal, você vai estar decorando, memorizando mesmo essa parte final, né? Tudo é Instituto de Aposentadoria e Pensão. Dos o quê? Dos marítimos, comerciários, bancários, industriários, transportadores de carga, servidores públicos do Estado. Qual o período? 33, 34, 34, 36, 38, 38, né? Tudo na década de
30, tudo na década de 30. Veja, 33, aí 2 aqui em 34, 1 em 36, intercala 1, né? Depois vem 2 de novo em 38, tá? Faz um joguinho de memorização aí, você vai ver, ó. Tudo é Instituto de Aposentadoria e Pensão. Começo nos marítimos, vou pelos comerciários, passeio pelos bancários, dou uma voltinha nos industriários, viajo pelos transportes de carga e chego nos servidores públicos do Estado, né? Servidor público, ok, pessoal? Vamos avançar aqui, vamos avançar. Vamos aqui, ó. Tá, vamos lá. Alternativa B, B de bola. No governo Castelo Branco foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, instaurando um sistema centralizado de previdência social. Pô, perfeito. Esse aqui você tem que saber, tá bom? É um tópico muito cobrado nas provas anteriores aí também da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. INPS, você tem que saber INPS. Qual foi o presidente, o período aí do presidente? Então foi o presidente, período da era militar, ditadura militar, Humberto de Alencar Castelo Branco. Por meio de qual decreto-lei? 72 de 1966. 1966 foi criado o INPS, tá? Que uniu 6 institutos de aposentadorias e pensões existentes na época, beleza? Estão criando o quê? O INPS, tão conhecido INPS. Tem que saber quem foi o presidente, né, e o período e qual o decreto-lei. Importante aí, porque eu já vi questões anteriores que eles nem falavam decreto-lei, falava lei, colocava outra lei que não tinha nada a ver, tá bom? Induzindo ao erro mesmo, né? Tá? Então fique atento a esses detalhes. Por isso que eu fiz bem sucinto para você poder fazer sua marcação aí, tá bom? Ó, esse outro detalhe aqui é bem importante também, ó. O INPS ele passou a concentrar todas as contribuições previdenciárias, incluindo dos trabalhadores do comércio, dos trabalhadores do comércio, da indústria e dos serviços, tá bom? É, por que, pessoal? Deixa eu só corrigir aqui, vai. Porque ficou uma setinha mal feita a mais. Mal feita não tem problema, que a gente da área de exatas, vou te falar, tem uma dificuldade, viu? Ó, aqui do comércio, da indústria e do serviço. Eu vou trazer depois uma questão para você que o examinador ele colocou bem assim, no caso do INPS passando e não concentrou, mas ele colocou não concentrou, ele colocou outro termo tipo excluindo, né? Menos as contribuições previdenciárias dos trabalhadores do comércio, da indústria e dos serviços. A pessoa desatenta, porque as outras alternativas realmente eram detalhes aí de datas, então ficou bem assim para quem não estava estudando mesmo, errava mesmo, né? Agora vocês eu sei que não vão errar, hein? Porque estão atentos aí que eu estou falando, tá bom? Então vamos para mais uma alternativa, né? Alternativa C. No governo de Ernesto Geisel foi instituído o Sistema Nacional de Saúde em um contexto de preocupação com a universalização da saúde. Perfeito. Pessoal, por que que eu quis trazer esta questão para vocês? Tem dois pontos muito importantes, muito cobrado nas provas aí da EBSER. Um deles, acabei de passar aqui para vocês, INPS, e o outro, Sistema Nacional de Saúde, tá? Então, quando é que foi criado o Sistema Nacional de Saúde? Qual governo? Ernesto Geisel. Período de 74 a 79, foi o governo de Geisel. Qual era? Era militar. De novo, era militar. Na ditadura militar. Veja, de novo, o INPS foi criado dentro da era da ditadura militar e o Sistema Nacional de Saúde também. Pela lei aqui, ó, Sistema Nacional de Saúde, pela lei 6.229 de 1975, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Saúde e foi revogada pela lei 8.080/90, 1990, né? Já fora do período da ditadura militar, tá bom? Ainda passou um período para ela ser revogada aí, tá ok? Então fique atento, faz essa anotação aqui para você. Lendo novamente, o governo de Ernesto Geisel, tá? Que foi de 74 a 79, também na era militar, ditadura militar, tá bom? Lei número 6.229/75, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Saúde, né? Organizou o Sistema Nacional de Saúde e foi revogada pela Lei 8.080/90, tá bom? Fica aí mais uma alternativa.
Então também está correta, né? Só sobrou essas duas aqui, óbvio que uma das duas, né? Vamos ver a alternativa D de dado. No governo Médici foi criado o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, certinho. Até aqui tá ok. Que garantia assistência à saúde do trabalhador rural, óbvio. Seja ele proprietário ou não. Perfeito. Essa parte aqui poderia até, se eu quisesse, por exemplo, o examinador ser maldoso, ele poderia colocar assim. Essa alternativa está correta, né? Ele poderia te induzir ao seguinte erro. No governo Médici foi criado o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural que garantia assistência à saúde ao trabalhador rural, mas somente se ele fosse proprietário, né? Então ele ia tirar o não, tá? Ou somente para o proprietário, né? Quando falar somente, restrito, apenas, fique atento a essa palavrinha, tá? Se você não tá, pô, não tô com certeza nessa alternativa, volta nas outras, porque sempre vai ter alternativa que você sabe. Você começa a eliminar, tá? Então, aquelas alternativas que restringem, fique atento, ok? Então essa aqui tá certa, é óbvio que a gente sabe que é a E, tá? A menos que a questão tenha sido anulada, que não foi o caso. Então vamos lá para a alternativa D de dado. Só para você fazer a tua anotação também. Então vamos lá, governo Médici, né? Dentro da era militar também, né? De 69 a 74, aqui ó, período da ditadura militar. Vê que dentro do período da ditadura militar houve muita movimentação, evolução dessa parte histórica do SUS, né? Tá? Então dessa parte histórica da saúde, né? Houve uma movimentação muito grande aí, tá bom? Então, a Lei Complementar 11 de 25 de maio de 71, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, Pró-Rural. Perfeito? Falou em Pró-Rural, você vai lembrar de quem? Governo Médici, período da ditadura militar. Perfeito? Então, vamos prosseguir para a alternativa E, né? Vamos ver onde está o erro, né? No governo de José Sarney, o Sistema Único de Saúde é instituído com base em um conceito restrito. Lembra que eu acabei de falar da palavrinha restrito? Está aqui. Restrito de saúde, entendida como ausência de doença. Aí não, né, pessoal? Sistema Único de Saúde instituído com base em um conceito, só entendido a ausência de saúde? Não, a gente vai ver que não é isso. Tá? Então não é restrito, um conceito restrito de saúde entendida como ausência de saúde. Não, não é só isso não. Então essa é a exceção alternativa E. Então vamos agora verificar aqui o que eu fiz de anotação na E para você. Olha lá, governo Sarney, entre 85 e 90. O SUS surgiu, né, nasceu, né, com a Constituição Federal de 88. No entanto, tratava-se de um conceito universal. Veja, não era um conceito, um único conceito, o conceito restrito, era universal e integral, onde o conceito saúde concordava com a definição da Organização Mundial da Saúde. Qual era o conceito? Olha aqui, como um estado completo, bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Então era muito mais amplo o conceito, né? Cuidava do ser humano como um todo, né? Do bem-estar físico, mental e social também. Então nossa alternativa errada, né? Que é a exceção ali em relação ao escopo, né? Solicitado da Organização da Previdência Social e da Assistência à Saúde. Tá bom? Fica essa questão aí como uma pequena aula, né? Para você fazer as anotações e estar se preparando cada vez melhor para o concurso aí. Até mais, pessoal!